Terceiro trimestre da gestação. O que pode acontecer nesse último trimestre da gestação? Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Esse terceiro trimestre é o trimestre mais esperado pela mulher, que finalmente chega ali o processo que está chegando no finalzinho da gestação e o bebê vai nascer, de fato, né? De fato, toda aquela parte imaginada, toda aquela parte idealizada, tudo que eu preparei para esse bebê está se aproximando. Eu vou ter o meu bebê, né? Então, esse terceiro trimestre é considerado um dos trimestres que a mulher tem mais ansiedade. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você possa entender quais são as alterações emocionais esperadas para esse trimestre, tá? E o que é um sinal de alerta e o que não é um sinal de alerta, que é normal e esperado. É importante que você saiba nesse período em que a gente já tá muito cansada e a gente não vê a hora desse bebê nascer, mas ao mesmo tempo a gente tem aí algumas questões, né, para arrumar antes da chegada desse bebê, tá bom? Inclusive as questões emocionais. A gente precisa ter um preparo emocional para receber o bebê, para que a gente consiga entender esse processo de transformação, que a gente consiga trazer mais leveza para esse momento, que é um momento especial, que é um momento em que de grandes descobertas, onde você descobre uma nova pessoa, onde você começa a internalizar um outro tipo de saber, de fazer, e às vezes você até se surpreende com você mesma, né? Que aí você já começa aí trazendo um cuidado que até então você ainda não tinha, né? Para as mães de primeira viagem. Quando a gente fala de mãe de segunda viagem, é um momento único, diferente do primeiro filho, né? Tem algumas aí, talvez a mãe se sinta um pouquinho, né, melhor pelo fato de já ter tido uma gestação anterior, então algumas coisas ela já sabe que pode acontecer, que é esperado, tá? Mas lembrando que cada gestante é uma gestante e cada gestação, mesmo que vem da mesma mulher, são gestações diferentes, tá? Então, o que eu passei no meu primeiro filho, por exemplo, não é o que eu passei na segunda, tá? Tudo aquilo que eu busquei, transformei, foi diferente de um para o outro, embora eu sou a mesma mãe, mas com 2 filhos diferentes, tá? Bom, esse terceiro trimestre é um trimestre que a gente precisa de muita atenção, tá? Para essas alterações emocionais que eu tô trazendo para vocês. Lembrando que a ansiedade, ela já é esperada no período de gestação, tá? Por que ela é esperada no período de gestação? Porque nós estamos vivendo um marco na nossa vida, né? A gente tá vivendo algo, às vezes, muito desejado, às vezes, muito planejado, e finalmente chegou o momento de eu viver esse novo, tá? Então, querendo ou não, traz uma ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade considerada leve, né, a ansiedade normal, é aquele friozinho na barriga, aquela expectativa sobre o que vai chegar, né? Então, são esses pontos. E o que é considerado uma ansiedade elevada? É uma ansiedade que eu já não consigo dormir, que me paralisa, que eu tenho muito medo. O medo, ele gera ansiedade. Então, quando eu percebo que eu tenho uma ansiedade além do esperado, é um sinal de alerta. Por que é um sinal de alerta? Porque a ansiedade, ela pode trazer aí um parto prematuro, tá? Ou o bebê nascer com um baixo peso, e tem outras questões também que pode acontecer, tá? E hoje, no mundo que a gente vive, né, principalmente as mulheres brasileiras, 35% das mulheres, elas sofrem de alta ansiedade na gestação, tá? Então, é mais comum do que a gente imagina ter uma alta ansiedade na gestação. Porém, é sempre bom ter um olhar clínico, né, para a gente poder entender
se estamos passando por uma ansiedade leve, moderada ou uma alta ansiedade, porque a gente precisa, né, de um tratamento mais eficaz. Quando a gente fala de uma ansiedade leve ou quando a gente fala de uma ansiedade moderada, a gente ainda consegue tratar somente através de psicoterapia, tá? Mas quando a gente entra ali no nível alto de ansiedade, a chamada alta ansiedade, a gente precisa também de uso de medicamento. Então, a gente trabalha em parceria com o psiquiatra, tá? Lembrando que os remédios, né, psiquiátricos no período de gestação, hoje, eles já têm até uma eficácia boa e é seguro, tá? Dentro da dosagem recomendada pelo seu médico, é seguro. Então, você, mamãe, que já tem um diagnóstico, né, talvez aí de alta ansiedade e tá ali numa restrição de não querer tomar a medicação, é importante que você avalie essa necessidade também, tá? Porque você conseguindo cuidar das suas questões emocionais ainda na gestação, você vai ter um pós-parto mais tranquilo, tá? Você vai ter algumas alterações emocionais que já são esperadas no pós-parto de uma maneira mais tranquila, tá? Mais organizada, digamos assim, né? O psicológico da mulher, ela consegue aí trabalhar essa questão, lembrando que é sempre bom a gente conseguir fazer os dois, tanto o uso da medicação quanto o processo de psicoterapia, quando a gente fala aí da ansiedade elevada, tá? Bom, mas voltando aqui para o terceiro trimestre da gestação, tá? O terceiro trimestre da gestação, então, ela vai acontecer aí num período de 27 a 40 semanas. Em alguns casos, até 42 semanas pode acontecer aí da gestação durar, tá? Não necessariamente 40 semanas. Principalmente quando a mulher aí está em fase de aguardar um parto normal. Então, pode acontecer de passar um pouquinho dessas 40 semanas indicadas pelo médico, tá? A partir de 38 semanas, o bebê não é considerado prematuro no nascimento dele, tá? Mas abaixo de 37 semanas tem algumas classificações, tá? Para o bebê, sendo o bebê prematuro extremo, aquele que nasce ali entre 24 e 30 semanas, tá? Então tem toda uma regrinha aí de estudo na realidade sendo feito, né, em relação a ser prematuro ou não ser prematuro, mas de modo geral é esperado que o bebê nasça aí até as suas 40 ou 42 semanas, tá? Esse período do terceiro trimestre, por que que é considerado um período mais ansioso, né? Porque é a chegada do contato da realidade, né? Então, até então, dentro desses 3 trimestres da gestação, primeiro, segundo e terceiro trimestre, eu já fiz 2 vídeos para vocês falando a respeito do primeiro e do segundo trimestre, tá? Então, se você não assistiu esse vídeo, ele é bem importante para que você entenda as fases da gestação e o que acontece, quais alterações emocionais acontecem, né, nesse período, como você pode cuidar da sua saúde mental, está no primeiro e no segundo vídeo também, tá? Então é importante você voltar lá e dar uma olhadinha nesses vídeos se você ainda não assistiu, tá bom? O terceiro trimestre, ele é o contato com a realidade. Por que o contato com a realidade? Porque o parto está se aproximando. Então, ao mesmo tempo que a mulher ela tem uma ansiedade de querer ter logo o bebê, de poder ver o rostinho do bebê, né, de ter o dia do nascimento, ela preparou todos os detalhes com muito carinho, né, como ele seria recepcionado, né, em que hospital que esse bebê iria nascer, já fez algum curso aí, né, de gestante para entender, então psicologicamente também já foi preparada para isso, sabe qual é o médico que vai fazer o seu parto, se é um médico que te acompanhou no período do pré-natal, ou se é um médico plantonista, porque por alguma eventualidade não vai ser possível para que seu médico faça o seu parto. O hospital, a gente sabe que muitos hospitais hoje, eles deixam fazer um tour na maternidade
antes do parto, né? Então é legal para que você possa conhecer. Então veja que você já foi preparando, né? Você já foi preparando o momento. E esse momento se aproxima, né? A partir das 27 semanas a gente tá cada vez mais perto da chegada desse bebê. Chegou depois das 30 semanas, parece que voa. Parece que a gente passa ali por um processo muito rápido. Se a gente for parar para pensar, em menos de um mês a gente vai estar com o bebê ali, né? Depois das 30 semanas, não. Tô pensando, falei em 30 semanas pensando em 35 semanas, né? Depois das 35 semanas parece que passa muito rápido, que não vai dar tempo de passar nada, porque tá ali, né? Se a gente for parar pra pensar, é um mês mais ou menos até esse bebê nascer. E aí, quando ele nasce, eu entro em contato com a maternidade real. Eu saio do meu imaginário, né? Eu saio de todo o lugar de sonho que eu preparei para viver uma realidade. Significa que eu vou viver um pesadelo? Não, não é isso, tá? Mas significa que agora não tá mais só no meu imaginário, tá no concreto, tá no real. E todos esses sentimentos, eles vão se aflorando. Então eu começo a ter mais medo do que pode acontecer. Como é que vai ser esse meu parto, né? Se eu já escolhi a via de parto, né? Lembrando que é sempre bom que a gente tenha conhecimento das vias de parto possível, de acordo com o nosso pré-natal, porque a gente sabe que mesmo sendo vontade de uma mulher ter um parto natural, normal, digamos assim, que é o parto vaginal, tem alguns casos clínicos que não é possível, né? Devido a alguma alteração clínica que aconteceu ao longo da gestação e não será possível esse parto normal, tá? Mas, em contrapartida, a gente tem algumas mulheres que optam em fazer a cesárea, né? E a gente sabe que o Brasil, ele é campeão de cesárea, principalmente quando a gente fala da rede privada, tá? Dos convênios médicos, tá? Porque é uma comodidade, né? É uma comodidade também para alguns médicos, né? A gente sabe que está sendo desconstruído isso ao longo dos avanços, graças a Deus. Então, tem muitos médicos que estão saindo desse lugar de ser muito cesárea, né? E podendo mostrar para a mulher a importância do parto normal, né? Levando a cesárea quando de fato é uma cesárea muito bem indicada, tá? A cesárea, ela salva a vida, sim, ela salva a vida, desde que ela seja bem indicada. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o bebê? Por que não pensar em um parto normal, né? Quais são os benefícios que o parto normal pode trazer para mim, para o meu filho, né? Então é importante a gente considerar todos os pontos, mas também entendendo que se caso evoluir para uma cesárea, foi uma cesárea necessária, né? Necessária para preservar a vida do bebê, para preservar a vida da mãe, mas para isso a gente precisa buscar conhecimento, tá? A gente precisa buscar conhecimento sobre vias de parto, né? Qual o hospital que tem incidência maior de cesárea. Então é bom a gente procurar a ter acesso às informações para a gente estar bem assegurada nesse período, tá? E voltando aqui, né, para nossa realidade, o que acontece? Esse terceiro trimestre também é um período que a gente, vamos imaginar aqui, tá? Uma mulher em que ela optou por um parto normal. E ela sabe que a partir ali das 38, 39 semanas, a qualquer momento o bebê pode chegar. E aí vai chegando, muito próximo das 40 semanas, ela já está cansada, fadigada, né? Porque a mulher, ela tem um ganho de peso maior aí no terceiro trimestre, ela fica mais inchada mesmo, ela não tem mais posição para dormir. Então, dormir para ela é muito difícil, porque tem as questões psicológicas ali da ansiedade acontecendo, tá? Na cabeça dela, mas também tem os incômodos do próprio corpo. Então ela já não consegue mais dormir de lado, de repente, somente para cima. Ela dorme pouco à noite por conta do incômodo, né? Da própria gestação. E às vezes essa ansiedade de chegar logo o momento do parto
faz com que ela, né, não consiga dormir. E aí passa aquele dia inteiro, né? Não teve uma noite boa e às vezes passa o dia inteiro trabalhando, as mulheres que trabalham ou fazendo outras atividades e não consegue recuperar esse sono. Então a gestação vai deixando mais, ela é mais cansativa, ela deixa a mulher mais cansativa a partir do terceiro trimestre, tá? E é um trimestre muito com lados opostos, porque ao mesmo tempo que eu quero que esse bebê nasça logo, né, que fique tudo bem, que eu não fique mais grávida, porque eu cansei, né, passou a fase da lua de mel do terceiro trimestre, do segundo trimestre, onde a mulher não tem tanto peso e ela consegue ali ficar evidente que está grávida, consegue também ter algumas regalias, alguns mimos, né, desejos atendidos. Então, ali no período do segundo trimestre, a gente considera o melhor trimestre para ser vivido, né? No terceiro trimestre já é diferente, ela já tá cansada, né? Ela já tá cansada de viver tudo isso, né? É difícil para ela, às vezes, até ficar em pé numa fila, né? Ou pegar um ônibus, enfim. É um momento de muito mais exaustão que a mulher vai sentindo, tá? E ao mesmo tempo que ela quer que esse bebê chegue logo, ela tem medo. E esse medo, ele vai sendo colocado de maneiras diferentes, tá? Não é um medo evidente. Ah, eu tenho medo, né, da chegada do bebê. A gente começa a pensar em outros tipos de medo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Na minha segunda gestação, eu morava num apartamento muito pequeno e o quarto do meu filho era muito pequeno mesmo, assim, cabia somente na época o berço dele, né, que já tinha se tornado uma caminha, porque ele tinha ali por volta dos seus 3 aninhos, quando eu engravidei novamente, e eu não sabia se ia caber um berço e uma cama ali no quartinho dele, não tinha nem guarda-roupa, para vocês terem noção como o espaço era pequeno. E aí eu lembro, né, de parar assim, a gente já tava pintando o quarto, deixando neutro, porque era um casal, então eu não podia nem deixar rosa e nem deixar, né, azul ou outra cor que eu gostasse, eu tinha que deixar neutro, né? E a gente escolheu ali uma cor cinza, uma cor mais neutra, a gente fez ali alguns adesivos, né? Mandou fazer nas gráficas, a gente fez do Simpson. E aí era o Bart e a Lisa, né, representando ali os irmãos. E aí a gente deixou muito bonito, só que ainda não tinha o móvel, né? E aí eu sentei, assim, coloquei uma cadeira para sentar e eu fiquei por horas ali olhando, né? Eu tava lá, tava vivenciando o terceiro trimestre já, tava com a barriguinha grande já, mas ainda não tava próximo de ter o bebê. E aí eu fiquei olhando aquele espaço ali um período e pensando, né? Como é que eu vou colocar 2 bebês aqui dentro? Né? O meu filho de 3 anos e mais uma bebezinha que tava para chegar. E aí ali eu lembro de passar por um processo de angústia muito grande, porque a questão era, né? Não era sobre o quarto, era sobre mim, era sobre o que eu estava sentindo naquele momento. Porque o quarto, se a gente for olhar de uma forma realista, o quarto, a gente dá um jeito. A gente compra uma beliche, coloca uma criança em cima, a outra embaixo. A gente coloca para dormir no nosso quarto durante um período. Depois a gente coloca no quarto dele. A gente tinha um espaço, assim, que não chegava a ser um quarto, né? Mas era um espaço até que daria para pôr um berço ali. Então entenda que daria-se um jeito naquele apartamento. Mas as questões elas estavam muito mais ligadas à minha vivência de mãe, porque para mim era difícil pensar como cuidar de 2, como ia caber dentro de mim 2 filhos, né? Então você começa a trazer, percebe que você começa a trazer alguns medos que visualmente tá muito claro, mas que pode significar outros tipos de medo, que era o meu caso, tá? E ali depois deu tudo certo, a gente coube uma cama de um lado, coube um berço de outro, ficou um espaço pequeno para passar no meio, mas deu tudo certo e
depois de 6 meses, até menos na realidade, a gente já estava de mudança para uma casa maior, onde coube todo mundo. Então, veja, dava, né? Não era sobre o espaço, né? Era sobre a mim, né? Era sobre as transformações que estavam acontecendo comigo. E esse é um medo que é muito evidente no terceiro trimestre, né? É o medo de como eu vou ser enquanto mãe. Eu, como mãe de como é que eu vou entregar, né? Como é que eu vou conseguir ser mãe e ser profissional, e ser dona de casa, e ser esposa, e ser filha? Como é que é isso para mim, né? E aí eu já começo a trazer um certo medo, e às vezes eu coloco esse medo em outras coisas, tá? Não necessariamente, né, de forma consciente, o que de fato está acontecendo internamente comigo. Então, o terceiro trimestre, ele é considerado um trimestre de alta ansiedade, que a gente tem inúmeros medos. A gente tem o medo do parto, né? Como é que vai ser esse parto? Eu tenho medo da RAC, né? A RAC que é feita num parto cesárea. Eu tenho medo de não dar tempo de chegar no hospital, né? Eu tenho medo de a bolsa estourou, entrei, né? Não tem ninguém junto comigo, e aí eu entrei no Uber e não deu tempo de chegar, e só tá eu e o Uber, que angústia, e eu já começo a fantasiar, idealizar tanta coisa na minha cabeça, né? Eu começo a trazer tanta coisa, tantos pensamentos automáticos na minha cabeça, que começa a me levar num lugar de muita ansiedade, tá? A gente também tem medo de não dar conta, né, da questão do próprio bebê, de ser suficiente para esse bebê. Então, é muitos questionamentos que a gente faz. Será que eu vou ser uma mãe suficiente? Isso se dá porque a gente começa a reviver conflitos familiares, né? Então, esse terceiro trimestre é muito comum que a gente comece a viver algumas situações, alguns conflitos que aconteceram anteriormente, né? Às vezes com o pai, às vezes com a nossa própria mãe, às vezes com algum irmão. Então, a gente começa a reviver, né, conflitos, isso já é esperado. A psicologia explica que se trata-se aí de uma maturação psíquica, tá? Então, em algumas mulheres acontece essa vivência, né, de conflito para se ajustar, né? Para se ajustar e depois da chegada ali do bebê as coisas já ficarem mais tranquilas, tá? Tem mulheres, por exemplo, que acaba tendo um conflito na gestação com a mãe, mas no pós-parto ela já consegue resolver e voltar. Então é tudo esperado, né? Então esse terceiro trimestre, ele é um trimestre assim de montanha-russa, onde a montanha sobe mais do que desce, né? Mas é um momento também que a gente vai se dando conta que tá chegando, que é real e que vai acontecer. No terceiro trimestre também nós temos um aumento do nível de cortisol no organismo. O que seria esse cortisol, Cris? Esse cortisol, ele é o hormônio que regula o nosso humor, então a gente fica um pouquinho mais estressada, né, nesse período do terceiro trimestre, a gente às vezes tem um pouco mais de raiva, né? Então é esperado esse aumento de irritabilidade no terceiro trimestre da gestação, tá bom? Lembrando que um aumento pequeno a gente considera normal, mas a gente tem que ficar atento, tá? Aos níveis muito elevados de irritabilidade, de estresse na gestação, porque também tem a prevalência de ter um parto prematuro, quando a gente tem níveis aumentados aí de estresse na gestação, tá? E a gente sabe também que o mundo que a gente vive, né, as mulheres aí, elas têm alta demanda, né, para ser cumprida durante o dia, e às vezes ela tem aí uma sobrecarga bem grande, onde ela precisa dar conta de multi situações acontecendo, e isso leva a um lugar de mais irritabilidade, isso leva também a um lugar de mais estresse, então é preciso ficar atento se tiver além do esperado, tá? Para que seja monitorado de perto. Uma das situações bem comuns que acontece ali ainda no segundo trimestre, né?
que é por volta das 14 até as 26 semanas, é o medo da alteração do corpo. A gente tem medo do nosso corpo não voltar a ser o que era antes da gestação, tá? No terceiro trimestre, isso fica ainda mais evidente, porque tem um aumento considerável de peso, porque a gente tá ali, né, mais pesada, o bebê ganhou mais peso, a gente tá mais inchada, e a gente tem medo de não conseguir voltar ao nosso estado anterior à gestação, de continuar com aqueles quilinhos a mais que a gente adquiriu na gestação, né? Por quê? Porque é cultural. A gente escuta muitas mulheres falarem que depois do que teve filho, nunca mais conseguiu voltar a ter o peso que tinha antes, tá? Aí isso vai gerando um certo medo, né? Um medo de que isso aconteça também comigo, porque a gente sempre a gente tende, na verdade, né, a se assemelhar, a pegar pra gente, digamos assim, situações negativas que acontecem, né? Lembrando que nós somos seres únicos, então vai ser diferente pra gente. Pode ser que a gente não consiga recuperar esse peso, pode ser, mas também pode ser a gente conseguir recuperar esse peso e tá tudo bem, tá? A mulher também, ela passa aí por alguns outros medos. Medo da questão do corpo, mas também medo da questão da amamentação, por exemplo, né? Será que eu vou conseguir amamentar, né? Será que eu vou dar conta dessa demanda? A gente sabe que a amamentação, ela não é algo natural, né? Precisa de uma demanda maior da mulher, a mulher precisa querer amamentar, a mulher precisa estar bem para amamentar esse bebê, tá bom? E isso também vai gerando ali alguns certos medos nela, né? Será que eu vou dar conta de amamentar o meu bebê até o tempo, né, esperado pela Organização Mundial de Saúde, né? Traz que até o 6º mês é importante que esteja somente no leite materno, tá? O leite materno, ele é bem integral, então ele não precisa realmente de nenhuma complementação, nem de água, nem de chá, nem por aí vai, né? A gente escuta muito as pacientes trazerem, e aconteceu comigo também, que quando o bebê tem cólica, os avós falam, dá o chazinho, né? Eu dei tanto chá para você e você não morreu. E aí eu sempre digo, né? Nós não estamos criando sobreviventes, a gente está criando ali crianças mais saudáveis, crianças emocionalmente, né, mais fortalecidas, porque o processo de amamentação, ele também é importante para a vinculação da mãe e do bebê. Então é um momento de troca de olhar, troca de ocitocina, né, esse hormônio do prazer. Então a gente vai ajudando ali, né, o bebê também a entender esse mundo pós-útero, né? Já é tão difícil para ele o momento do parto. A psicologia traz que o parto, ele é o primeiro período traumático do ser humano, né? Então essa ruptura que a gente teve, né, 9 meses ali sendo desenvolvido na barriga da mãe, no lugar de proteção, no lugar que nada acontecia, assim, né, de estímulo externo, e de repente tem um nascimento onde ele precisa se adaptar, né? A maioria dos bebês, eles até o 3º mês, assim, eles não entendem ainda que saiu, né, da barriga da mãe, então por isso eles ficam muito próximos a essa mãe, querem muito estar presente com essa mãe, devido, né, realmente ter esse tempo aí de maturação para ele entender o mundo externo, tá? E nós somos os agentes que vamos trazer essas habilidades para o bebê, claro, né, com a ajuda da nossa rede de apoio, com a ajuda também do pai, que não é rede de apoio, né, que é o cuidador primário desse bebê, e se está junto com você nessa jornada, também precisa entender qual é o lugar dele nesse papel, para que você não se sinta sobrecarregada enquanto mulher, tá? Mas o 3º trimestre, ele traz esse olhar, né, de, poxa vida, será que eu vou dar conta disso aí? Né? Será que eu vou conseguir não dar mamadeira? Será que eu vou conseguir não dar chupeta? Né? Será que eu vou conseguir isso? E assim sucessivamente, tá?
Lembrando que é sempre importante que você tenha aí eu costumo dizer, né? É importante que você tenha um plano de parto e um plano de pós-parto, tá? O plano de parto, rapidamente trazendo aqui para vocês, é o que você gostaria que acontecesse no seu parto, tá? Isso em comum acordo com o seu obstetra. Por quê? Tem coisas que não dá, né, gente? A gente tá ali entre salvar a mãe e, né, cumprir o plano de parto, a gente vai salvar a mãe. Então, os obstetras têm muito, né, esse diálogo aberto, alguns, nessa questão de plano de parto, para que você se sinta o mais confortável possível no momento do seu parto, lembrando que sempre com segurança, tá? E é importante que você tenha o plano de pós-parto. E esse plano de pós-parto, ele entra essa questão da amamentação. Se eu não conseguir amamentar, quem é minha consultora de amamentação? Aonde eu posso achar uma boa consultora de amamentação? Então, é importante que você já faça esse processo antes da chegada do bebê, para que se acontece alguma coisa e você de fato, né, sentir a necessidade, né, perceber que tá difícil, o bebê não tá pegando o peito direito, você tá tendo alguns machucados, né, essa exaustão toda que acontece aí pós-nascimento do bebê por conta da privação de sono, por exemplo, e a gente sabe que para gerar o leite a gente precisa dormir também um pouco, né, até um pouco contraditório, porque como que a gente vai dormir se o bebê não dorme? Assim sucessivamente. Por isso que nós precisamos da rede de apoio, por isso que nós precisamos também de um pai, né, se a gente ainda tem nosso companheiro, um pai presente ali com a gente, tá? Pra gente poder conseguir passar um tempo ali mais descansada, para que o leite possa girar, para que o hormônio, a prolactina, ela comece aí fazer o trabalho dela, tá? Nesse período. E é um dos medos aí que chega, né, de uma forma intensidade no terceiro trimestre da gestação. Nesse terceiro trimestre também, a gente percebe que muitas mães sonham com o bebê, né? Então, sempre tem algum sonho aí que envolve o bebê, tá? Esses sonhos, eles também estão ligados à ansiedade, tá? Da chegada desse bebê e pode trazer alguns fatores também, tá? Então, o sonho é muito normal nesse período do terceiro trimestre, porque a gente está vivendo essa intensa expectativa. O bebê está chegando e o bebê chegar muda a nossa vida, né? É o nosso novo real, o que eu faço a partir daqui. E se você perceber que tem muitos mais medos que você não tem conseguido identificar, que tem tirado seu sono, que não tem te deixado a mesma, né? Esse período do terceiro trimestre, ele é um período muito cansativo fisicamente. E se a gente não cuida do nosso emocional, ele se torna ainda mais cansativo. Parece que a gente dobra esse cansaço no nosso corpo, tá? Por isso que é importante a gente ter um diálogo aberto, né, sobre as nossas expectativas com os profissionais que nos acompanham, para que a gente consiga levar de maneira mais leve esse processo, tá? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seus comentários, dúvidas, né? Ou alguma experiência que você gostaria de relatar. Nós fazemos questão de responder a cada comentário que vocês deixam aqui, tá bom? E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo nosso que vem sempre na terça e na sexta-feira. Bom, então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima!